Olá, sexto ano. Eu sou a professora Priscila e nós vamos dar continuidade à revisão dos conteúdos do volume 2, capítulo 4 e capítulo 5 nessa segunda aula. Os conteúdos que estão entre a página 29 e 51. Nós vamos ver os agentes externos, como que eles provocam a erosão e o intemperismo, os solos, a utilização dos solos e os recursos naturais. Beleza? É bem importante que você esteja aí com seu livro didático, livro de atividade, e marcando, anotando, corrigindo ou até mesmo fazendo exercícios que por algum motivo você não fez. Vamos acompanhando aí que com certeza sua aprendizagem vai ser bem efetiva. Falou? Então olha só, primeiro, antes da gente fazer esse exercício sobre os tipos de intemperismo, vamos relembrar. O que é o intemperismo? Qual é a diferença com a erosão? O intemperismo é uma reação química ou física, ou biológica, que provoca ali uma transformação, uma decomposição na estrutura dos minerais de uma rocha. Então, o intemperismo, ele gera a transformação, a decomposição, a desagregação de sedimentos. E a erosão é responsável pela desagregação, mas também pelo transporte desses sedimentos para outro local, como o vento, a chuva, ela contribui aí para o processo de erosão. Beleza? Então, ao longo dos exercícios aí, a gente vai vendo com mais detalhes. Então, nós temos 3 tipos de intemperismo, gerado fisicamente, química e biologicamente, nas estruturas rochosas, certo? Então, na paisagem A, a ideia é para a gente completar, com intemperismo físico A, químico B e biológico C. Então, nós temos aqui essa estrutura rochosa, certo? É um intemperismo físico, olha a desagregação, Então, a paisagem apresenta pouca presença de água e muitas rochas expostas ao sol e à chuva. Nessa imagem, seria o intemperismo biológico. Olha essa vegetação que está nascendo no meio das rochas. Então, a raiz dessa vegetação, ela vai desagregando, Ela vai nascendo nas fendas dessa rocha e vai desagregando sedimentos. Ela vai arrancando pedacinhos dessa rocha. Essa imagem, letra A, é o intemperismo físico. É o intemperismo físico, certo? A presença de pedras que foram roladas rio abaixo. Então, o rio vai, movimentando essas rochas, elas vão ali descendo, acompanhando aí o fluxo do rio, e então ela vai perdendo as pontinhas e vai ficando com aquela estrutura mais arredondada. Então, é um intemperismo físico. Alteração da coloração original, indicando que houve uma transformação. Então, o intemperismo químico reagiu com a temperatura, com a presença de água, e houve ali uma modificação, na cor da rocha. Essa aqui é presença de umidade e formatos que apresentam ter passado por transformações. Intemperismo químico também. É o intemperismo provocado aí pela presença de água. E presenças de seres vivos nas rochas, aqui é uma rocha com mariscos, Então, letra C, causas biológicas, intemperismo biológico. Então, aqui para a gente relembrar, o intemperismo físico, químico, que pode também ser gerado, biológico pelos seres vivos, então físico, biológico e químico, e a erosão pluvial, que são chuvas, fluvial, rios, eólica, os ventos, marinha, o mar, e glacial, neve, as geleiras, beleza? Então, esses são os agentes externos que modificam o relevo. Na outra revisão, nós vimos os agentes internos, vulcanismo, tectonismo, falhas e dobras, e também os terremotos, certo? Então, olha aqui, explique o que é intemperismo. É o processo de desagregação dos minerais, processo de desagregação, decomposição dos minerais que formam uma rocha. Qual a diferença do intemperismo físico e químico? O químico é causado pela reação da água que dissolve os minerais que fazem parte dessa rocha. Já o físico ocorre pela ação do impacto com outro bloco rochoso, por exemplo, as pedras roladas do rio, elas vão ali, uma debatendo na outra, vão batendo, ela vai ficando aquele formato mais arredondado, ou
pela mudança de temperatura das rochas, as quais durante o dia recebem o calor solar e expande, a hora que resfria, contrai. Esse movimento de expansão e contração diário durante milhões de anos vai causando, então, o intemperismo, físico, né, das rochas. Beleza? É isso, gente? É isso, tá certo. Olha, eu bem doida aqui, confundi. Qual tipo de intemperismo pode ser causado por agentes vivos, como os animais e a vegetação? Tanto o intemperismo físico quanto o químico podem ser promovidos por seres vivos, certo? O que é erosão? É o processo de desgaste causado à porção externa da litosfera por agentes como chuva, vento, mares e geleira. Lembrando que ele vai ali desgastar e transportar sedimentos, beleza? Por que a erosão pode ser um grande problema para a agricultura? A erosão é responsável pela perda do solo por meio da formação de ravinas, vossorocas causadas pelas águas da chuva, as quais dificultam o processo, né, o cultivo. Olha só o que acontece. O que são ravinas e vossorocas? São níveis diferentes de erosão no solo. Então, as ravinas são sulcos, né, que formam, a gente vai ver uma imagem aí mais para frente, então, que forma no solo, onde vai marcando, onde está escorrendo a água da chuva, vai fazendo marcas no solo. Já a vossoroca é quando ocorre deslizamentos, né? Já são é um processo já mais avançado de erosão. E tudo isso prejudica o cultivo agrícola, certo? Não é um solo saudável, um solo próprio para cultivo agrícola. Na página 14 do livro de atividade, nós vamos colocar aqui quais são os agentes internos e externos que modificam o relevo. Interno, tectonismo, externo, glacial, que é intemperismo químico, a ação humana. Interno, vulcanismo e erosão da chuva, dos ventos, intemperismo físico, externos. Erosão marinha, externa, terremoto interno e externo, erosão dos rios, fluvial. Os agentes externos modificam o relevo, destruindo, mas ao mesmo tempo construindo. Olha só que loucura isso aqui. Ao mesmo tempo que vai desagregar, que vai separar e vai transportar, certo? Desagregar, quebrar, fraturar e transportar. Nesse processo de transporte, ele vai achar um lugar, porque pedaços de rochas e minerais não evapora, não some. Então, esses pedaços e fragmentos de rochas que passaram por um processo de intemperismo, eles vão ser erodidos, então eles vão ser desgastados e transportados para um outro lugar. E vai se acumulando em um determinado lugar, um relevo mais baixo, por exemplo, vai se acumulando, se sedimentando e dando origem a outras formações rochosas, certo? Então, olha só, cite um exemplo semelhante do trabalho do vento, ação eólica, ou se preferir, com os agentes externos. Os ventos, principalmente em desertos ou restingas... Gente, desculpa, tá? Os ventos, principalmente em desertos ou restingas, que são aquelas planícies litorâneas, né? Desgastam a estrutura rochosa, menos resistente, que pela erosão eólica soltam seus sedimentos, como ao transportar e acumular finos sedimentos arenosos, criam e modelam as dunas. Então, desgastou, transportou e deu origem a uma outra estrutura, nesse caso, como as dunas. Lá no seu livro de atividade, página 21, tem ali a imagem de um local turístico, recebe milhares de turistas todos os anos, que é o Grand Canyon, nos Estados Unidos. Então, como é o processo de formação? Qual foi a erosão responsável por essa paisagem? Por incrível que pareça, essa paisagem maravilhosa foi formada por um rio. Olha só, e um rio que nem é tão grande assim. É o Rio Colorado. Olha, toda essa estrutura desgastada foi o Rio Colorado que causou. Então, é uma erosão fluvial. Esse rio correndo seu leito tranquilamente durante milhões de anos,
foi então causando ali um temperismo e uma erosão, né? Transportando, transformando, desgastando e transportando sedimentos e foi escavando ali o seu leito, fez cavou o seu leito, opa, e daí, olha só, toda essa paisagem, então, foi gerada por um rio. Que loucura, lógico, né, gente? Não é do dia para a noite. Isso demora milhões de anos para ser formado, né? Agora, aqui em relação ao solo, tá? Então, a gente vai falar aqui de alguns recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, recurso natural renovável, né? Não renovável, desculpa, o solo. Por quê? Porque o solo, a gente já vai ver aqui o processo de formação, uma vez ele degradado e esgotado, já era, né? E renovável a água, se bem que a gente tem discutido bastante em relação à questão do recurso renovável, a água, por conta da poluição, né? Os ventos também é um recurso renovável, a própria natureza produz. Não renovável, acabou, já era, né? Então, a gente vai ver como que forma o petróleo mais para frente. Acabou esse recurso, ele vai demorar muitos milhões de anos para se formar novamente. A radiação solar também renovável e o carvão mineral não renovável, que são recursos encontrados aí, né? O carvão mineral e o petróleo no subsolo. Já vamos entender mais esse processo aí. Aqui temos um esquema, olha, que está lá no seu livro, da formação dos solos. Então, nós temos a rocha matriz, que reagiu, foi um intemperismo químico, né, gerado pela água. Essa rocha ela foi se desgastando, se decompondo, misturando-se ao material orgânico da superfície, e com o tempo, olha, desgastando, desgastando, até que deu origem a todas essas camadas dos solos, horizontes com material orgânico, com muitos minerais e com estruturas rochosas e quase nada de matéria orgânica, certo? Então, o próprio formação do solo, a própria formação do solo é um tipo de intemperismo, um intemperismo químico que reagiu à rocha-mãe, que reagiu com a água, certo? E misturando-se, então, a material orgânico, deu origem a um solo. Então, aqui está escrito como forma, né, o processo de formação do solo. Forma-se a partir do intemperismo e desgaste das rochas de origem, que também pode ser chamado rocha-mãe ou rocha-matriz, né? Com a decomposição de material orgânico contido no solo. Então, houve uma decomposição da rocha-mãe com intemperismo químico, a decomposição do material orgânico, os dois, né, se unindo ali, se fundindo, deu origem ao solo. O processo de origem e constituição do solo é chamado pedogênese. Então, aqui, o solo é formado apenas da decomposição das rochas pelo processo de intemperismo dos minerais? Não. É formado também pelo material orgânico, água e ar. Beleza? Então, são 4 componentes do solo aí. Rocha, que foi decomposta, material orgânico, que também foi decomposto, ar e água. A textura do solo é definida pelo tamanho das partículas dos minerais que a compõem? Verdadeiro. Pode ser argiloso, com as partículas bem fininhas, e pode ser arenoso, com as partículas dos grânulos dos minerais bem maiores. Agora aqui, para a gente tornar, então, essas frases verdadeiras. Intervenção humana da retirada da cobertura florestal, né, a vegetação, fato que deixa o solo exposto e sem proteção contra a ação das fortes chuvas, é o desmatamento. Elementos produzidos pela natureza que são indispensáveis à humanidade, os recursos naturais. Processo de desagregação dos minerais e degradação da rocha e do solo realizado por agentes externos, erosão. Camada que compõe a estrutura da Terra. Essa camada se divide em pedaços móveis denominados placas tectônicas, é a litosfera. A extração de recursos minerais é uma das principais fontes de divisa, né, de riqueza do Brasil. Então, nós vendemos, exportamos esses minerais e recebemos aí bastante dinheiro com isso. Apesar de o Brasil ser um grande produtor agrícola, as condições de trabalho dos agricultores, além da concentração de terra, revelam umas contradições da economia brasileira. Poucas pessoas
são muito ricas, ganham muito dinheiro com a produção agrícola, são donos de enormes fazendas e grande parte dos trabalhadores rurais muitas vezes não tem terras, né? Cada camada do solo é chamada de horizonte. Recursos que são inesgotáveis, como a força do vento e o sol, renováveis. Sulcos escavados pela enxurrada, um solo desprotegido, ravinas. O karst, a gente já vai ver mais para frente, é uma formação geológica cujo relevo é desgastado pelo intemperismo químico, que é a reação da água. Já vamos ver isso aí. Desastres socioambientais causados pelo excesso de chuva, elevada declividade do terreno, são os deslizamentos, que também já vamos ver aí mais para frente. Solo alóctone de alta fertilidade transportado pelo vento para as planícies chinesas é o loess. Então, olha só, o alóctone é um tipo de solo, como a gente já viu aí, né, nos tipos de solo. O solo alóctone, ele é um solo que ele é formado ali pela rocha, né, pela desagregação e decomposição da rocha matriz, mas ele passa por um processo de erosão, ele é levado para uma outra região, né, diferente do solo autóctone, que ele está no lugar onde houve a decomposição da rocha matriz e ele permanece ali, está no mesmo lugar. Na página 47 do seu livro didático. Quais os perigos relacionados ao deslizamento de terra em áreas vulneráveis? Pode atingir área ocupada por construções humanas, né, residências, desabrigando e até matando muita gente. Cite ao menos 4 critérios que podemos utilizar para analisar a situação de determinada área em relação ao risco de desabamento. Olha só, uma das coisas, o nível de declividade. Se o terreno é muito inclinado, ele está mais suscetível à questão aí do deslizamento. Mas uma coisa muito importante é a questão do desmatamento. A raiz da vegetação, ela prende o solo, ela fixa o solo. Se é uma área que passou por um processo de desmatamento, por exemplo, para construções de moradias, esse solo ele está desprotegido. Quando acontece fortes chuvas, além de inclinado ainda, né, sem a vegetação, esse solo ele vai virar uma lama e vai deslizar, certo? Gerando aí tragédias terríveis. O que são áreas de karst e por que elas merecem atenção por parte dos planejadores de políticas públicas? São áreas de rochas solúveis pela ação da água. Merecem uma atenção especial, pois é possível que se formem cavernas ou reservas subterrâneas que, dependendo do tipo de exploração que se faça, dependendo do tipo, né, de exploração que se faça, podem sofrer desabamento, prejudicando os habitantes. Então, é uma área, olha só, uma área interna, né, dentro da crosta terrestre, abaixo da superfície, que reagiu quimicamente com a água. Olha, tá vendo aqui, olha, são reservas de água. E essa água vai reagindo quimicamente e abrindo toda essa estrutura e pode gerar desabamento. Olha só que loucura, né? Então, o que é karst? É um conjunto de relevo formado por rochas solúveis, como o calcário e o mármore. Então, reagiu, olha, as poças de água, reagiu quimicamente. O que é isso? Intemperismo químico. E pode gerar o desabamento. O que pode ocorrer quando uma cidade cresce sobre um terreno de karst? As dolinas do colapso, ou seja, há um desabamento, olha só, né, que ocorre com a desagregação das rochas, que podem causar danos às ruas, às casas, né, na cidade de uma forma geral. E quando essa água que está aqui, olha, tá vendo que aqui é azul a água, ó. Então, quando essa água ela vai ser explorada de forma desordenada, ela pode ainda agravar mais ainda e acelerar o processo de desabamento interno, olha, né? Terrível. Que diferença você identifica entre os dois locais que foram afetados pelo deslizamento de terra? Aqui é uma área com um processo de erosão natural, uma área com formação vegetal, olha só, né? O deslizamento não foi tão intenso. Aqui já é uma área onde passou por um processo de desmatamento para construção de moradias, certo? Então, a questão aí da erosão é muito pior. Quais são as condições que favorecem a ocorrência do deslizamento de terra na região sudeste? O declive, certo, do terreno inclinado e as fortes chuvas.
E também, importantíssimo, a ocupação irregular, né, de construção de casas em locais inapropriados. O que faz uma pessoa ir morar numa área como essa de risco? A falta de opção, tá? É uma questão social, não é? Ah, eu gosto, vida louca, eu gosto de adrenalina, vou morar na encosta do morro. Vai aqui, né? Adrenalina. Não, gente, ninguém opta por morar num lugar de risco, certo? Então, são problemas sociais que levam as pessoas a ocuparem áreas inapropriadas. De que forma... Ai, gente, hoje tá... Os cachorrinhos estão comunicativos aqui em casa hoje. De que forma a interferência humana aumenta as chances de ocorrer deslizamento de terra em encostas? Pelo desmatamento dessas encostas, certo? Então, a vegetação, ela prende o solo, ela fixa o solo. Com o processo de desmatamento, né, extrair essa vegetação, o solo fica muito suscetível ao processo de erosão por conta das fortes chuvas. Lá no seu livro didático, página 54, o que são recursos minerais? São concentrações de minerais na crosta terrestre. Então, são elementos que nós vamos extrair do subsolo para ser comercializado, né? O Brasil, por exemplo, nós vendemos, em vários países do mundo, ganhamos aí uma grande quantidade de dinheiro vendendo esses recursos naturais que são explorados. Mas tem uma questão, a exploração desses recursos naturais, eles podem causar impactos ambientais terríveis, porque olha só essa imagem aqui, olha, uma área de mineração. Olha só as escavações e o processo de desmatamento que ocorre nessa área, certo? E também tem uma outra questão. O ouro, para a extração do ouro, por exemplo, é utilizado mercúrio. Então, esse solo, ele é altamente erodido, passa pelo desmatamento e ainda pela poluição dos rios por mercúrio, numa área de garimpo de ouro, por exemplo. Então, são recursos que a gente utiliza para a fabricação de produtos que a gente consome no nosso dia a dia. Nós somos muito dependentes dos recursos naturais, mas também tem a questão dos impactos ambientais. As bacias sedimentares representam uma grande fonte de recursos para a humanidade, certo? Bacias sedimentares é um processo de formação onde houve a desagregação e erosão de rochas mais altas que foram se acumulando e preenchendo aquelas áreas mais baixas e formando uma planície sedimentar, certo? A gente chama de bacia sedimentar. Os combustíveis fósseis, que é o petróleo e o carvão mineral, e o gás natural também, tá? São os 3 combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral. São aqueles formados em depósito de material orgânico e acondicionado a ambientes com pouco ou nenhuma oxigenação. Foram submetidos a grande pressão pelas camadas de terreno que se acumularam sobre eles durante milhões de anos. Então, como eu disse para você, é um terreno mais baixo, que foi sendo preenchido por sedimentos de rochas mais altas. Meio a isso, há muito material orgânico que foi, então, sedimentado, ele foi coberto e aquela pressão e temperatura e a decomposição do material orgânico meio ao local, quase sem nada de oxigênio, deu origem a esses combustíveis fósseis. O petróleo, que é aquele líquido viscoso preto, o gás natural, que é o gás liberado na produção do petróleo, e o carvão mineral, que são vegetais, que também passou por esse processo aí. O carvão mineral forma-se com o decorrer de milhões de anos em antigos fundos de vales, também que foi acumulado sedimentos sobre ele, né? Nos quais houve acúmulo de material orgânico. O petróleo é formado nas bacias sedimentares, sendo resultado da lenta decomposição de material orgânico, animal e vegetal, concentrada com sedimentos por milhões de anos em ambientes de altas temperaturas e pressão. Então, o material orgânico foi soterrado, né, por sedimentos de outras rochas e decomposto. E o carvão mineral, ele é formado em fundos de vales com material vegetal ali, que também passou por esse processo aí. E o gás natural, ele é formado pelo gás que se forma pela decomposição do material orgânico. Opa! É isso aí, pessoal. Lembrando que esses 3 combustíveis fósseis, eles são, nós ganhamos aí, envolve muito dinheiro na extração e na exportação, na venda desses produtos. A gasolina, o óleo diesel,
plásticos, né, são produzidos aí pela utilização, né, como tendo o petróleo como matéria orgânica, né, como material principal aí. Beleza? Até mais, espero ter colaborado com o conhecimento de vocês. Tchau!